Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8, Vendo o Invisível. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença te adorando. Só o Senhor merece todo louvor, toda adoração, porque só o Senhor é Deus. O Santo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo venha nos falar ao coração. Responde às orações do Teu povo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Vendo o invisível. Quando nós usamos esta expressão vendo o invisível, o que vem à sua mente? Vem Moisés. Moisés é aquele que pela fé viu o invisível. Nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 27, o verso áureo. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé é possível ver a Deus que é invisível, mas os olhos da fé contemplam o Pai com os braços abertos. Pelos olhos da fé você contempla Jesus Cristo, Salvador amado. A fé não tem a ver com a dúvida. A fé tem muito a ver com a certeza. Por isso a definição que a Bíblia nos dá de fé não é de dúvida, e sim de certeza. A definição de fé no livro de Hebreus sempre foi desafiadora. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Como podemos ter certeza sobre o que não vemos? No entanto, é exatamente isso que Moisés ilustra no verso para memorizar. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. É ainda mais desafiador perceber que somos chamados a ver aquele que é invisível. Não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo vai mal. Para isso, precisamos de fé. Uma fé cristã que deve ser moldada pela verdade sobre Deus e o seu reino. A verdade sobre a bondade do nosso Pai. O poder no nome de Jesus, o poder da ressurreição e a compaixão de Deus são verdades essenciais que nos permitirão permanecer firmes quando estivermos no crisol e formos talvez tentados a duvidar de tudo. Lembre-se, fé é certeza daquele Deus que nos ama, que deu seu Filho para morrer por nós. É a certeza daquilo que não vimos, não pegamos, nem apalpamos, mas mesmo assim cremos de todo o coração. Aleluia! Na parte de domingo, a generosidade do nosso Pai. Provai e vede que o Senhor é bom. É assim que o salmista diz. Prove, experimente, e você vai descobrir quão bom, quão amorável é o nosso Pai Celestial. Você já foi tentado a pensar assim? Se Deus realmente me amasse, com certeza Ele faria isso, faria aquilo na minha vida, se Deus realmente me amasse. Você já foi tentado a pensar assim? Quantas vezes esse pensamento já passou por nossa mente? Olhamos para as circunstâncias e nos perguntamos se Deus nos ama de fato, porque se nos amasse, tudo seria diferente. Queridos, existem duas razões pelas quais muitas vezes duvidamos da bondade de Deus. A primeira ocorre quando temos um desejo ardente por algo que acreditamos ser bom. E a ideia de que Deus possa querer algo diferente para nós pode parecer desanimadora. A segunda razão é que podemos duvidar da vontade divina porque nossa experiência não combina com o que cremos. Se algo parece bom, soa bem,
ou tem um bom gosto, então acreditamos que deve ser bom e sentimos raiva de Deus quando não podemos ter isso. É aqui que a fé entra em jogo. Ela entra em ação precisamente nos momentos em que somos tentados a duvidar de Deus e da sua bondade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler o verso 28 em diante. Romanos capítulo 8 e os versos 28 em diante. Aqui nós lemos: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não há dúvida de que mesmo as coisas que nos fazem sofrer, mesmo as coisas ruins que nos acontecem, não há dúvida de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus converte o mal em bem. Ele usa o sofrimento para ser uma escola para nós, um crisol que nos purifica, para fazer brilhar em você e em mim o ouro do caráter de Jesus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você e eu fomos predestinados. Creia desta forma. Porque antes de nascermos, Jesus já tinha morrido por nós. Por isso, quando você e eu nascemos, nós já estávamos predestinados à salvação, através de Jesus Cristo, que já tinha morrido na cruz por nós. Por isso, Paulo está dizendo aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Deus não predestina ninguém para a perdição, mas todo ser humano que nasce nesta terra está predestinado à salvação. É óbvio que se ele recusar a salvação, se ele recusar a bênção, se ele recusar a vida eterna que Deus está oferecendo para ele através de Jesus Cristo, então ele estará escolhendo por livre e espontânea vontade a perdição e a morte eterna. Mas é Deus que predestinou-nos para a salvação. E são homens e mulheres que se afastam de Deus que escolhem a perdição. E o verso 30 diz: E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Justificação pela fé em Jesus Cristo. Somos perdoados em Jesus Cristo e feitos justos em Jesus Cristo. E aos que justificou, a estes também glorificou. Queridos, o reino da glória do nosso Senhor ainda não aconteceu, mas ocorrerá na segunda vinda de Jesus. E todos os justificados pela fé em Jesus Cristo, todos os santificados pela fé em Jesus Cristo, também serão glorificados em Jesus Cristo. E agora o verso 31 em diante do capítulo 8 de Romanos diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, você não precisa temer a ninguém e a nada. Deus é por você, Deus é por mim. Creia. Este é o nosso primeiro passo, crer que Deus é por nós. E não importa os inimigos, porque é Deus que nos defende. A batalha é de Jesus, é Ele quem luta as nossas batalhas. Verso 32, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus o Pai deu o seu próprio Filho. O que de mais precioso existia no céu era a vida do Filho de Deus. E Deus o Pai deu o seu Filho para morrer por você e por mim. Como vamos duvidar de tal amor? Se o mais difícil ele já fez, como não voltará para nos buscar? Se já nos comprou com o seu próprio sangue, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tudo que pertence a Jesus pertence a você e a mim. Somos herdeiros do Pai, co-herdeiros de Jesus Cristo. Quem intentará acusação
contra os escolhidos de Deus, diz o verso 33. Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo. Isso está claro ali em Apocalipse capítulo 12 e o verso 10. Mas, queridos, não importa as acusações de Satanás. Nós temos a mais forte, mais poderosa defesa do mundo, do universo. É a defesa do nosso advogado, Jesus Cristo, que não perde nenhuma causa. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você tem que se sentir como escolhido de Deus. Entenda isso. É Deus quem os justifica. É Deus quem nos salva. E o verso 34, quem os condenará? Quem tem esse poder de nos condenar? Se Jesus é quem nos defende, é Jesus que derramou o sangue para a nossa salvação, que acusação terá poder contra nós? Nenhuma. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, pois o túmulo está vazio, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Ele subiu ao céu, se assentou à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é o nosso mediador, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não existem vários santos intercedendo por você, não, queridos. Existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E aqui diz, ele se assentou à direita de Deus, Romanos 8,34, e também intercede por nós. E agora o verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo, que foi selado pelo próprio sangue de Jesus Cristo? A tribulação, por acaso, vai separar você de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que é que vai separar você do amor de Deus? Nada, meu querido irmão. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Verso 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. No primeiro século, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eram como ovelhas destinadas ao matadouro. Todos os dias eles estavam ameaçados de morte, pena de morte, contra os cristãos. Mas que importa se estamos escondidos em Jesus, amparados por Ele? Se morrermos, morreremos em Cristo. Se vivermos, viveremos em Cristo. E agora diz o verso 37, mas em todas estas coisas. Que coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Jesus Cristo dá para você, meu querido irmão, uma mente de vencedor. Lembre-se, Satanás quer implantar em você uma mente de perdedor, de fracassado. Mas Jesus Cristo coloca em você, através do Espírito Santo, a mente dele, que é uma mente de vencedor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Você não vence sozinho. É em Cristo que somos vencedores. Por isso Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus é nossa. Verso 38 diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que textos lindos, estes aqui de Romanos capítulo 8, versos 32 até o verso 39. O nosso Pai cheio de amor, Ele não se esquece de você, porque você está gravado nas palmas das mãos de Jesus Cristo. É impossível Deus se esquecer de você, porque diante do Pai está Jesus Cristo, e Ele tem gravado nas palmas das suas mãos você. Ali estão os sinais da crucifixão, do preço que Ele pagou por você e por mim. Às vezes, nos perguntamos, como Israel insistia em duvidar de Deus,
depois de tantos milagres feitos no Egito, depois da travessia pelo Mar Vermelho, e por estarem comendo o maná que caía do céu e bebendo a água que fluía da rocha, como é que eles poderiam continuar duvidando? Queridos, vamos transferir para nós esta pergunta. Como podemos nós, você e eu, continuarmos duvidando do amor de Deus? O maior sacrifício não foi fazer o povo de Israel atravessar pelo Mar Vermelho, ou dar o maná, ou dar água para eles no deserto. Não, queridos, isso não foi sacrifício para Deus. O maior sacrifício foi ele dar Jesus Cristo para morrer por nós. Queridos, naquele tempo em que Israel duvidou de Deus, a morte de Cristo estava profetizada para acontecer no futuro. Mas hoje você e eu olhamos para trás, para a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que já aconteceu. Aquele ali foi o maior sacrifício do céu, do Deus Pai. Jesus Cristo pendurado no madeiro, por você e por mim. Ora, meus queridos, quando nós pensamos no Israel rebelde, duvidando de Deus na travessia do deserto, vamos lembrar que nós hoje, muitas vezes duvidamos de Deus quando temos uma prova muito maior do amor e do cuidado de Deus. Que prova maior do amor de Deus existiria? Prova mais forte e convincente do que a morte de Jesus na cruz? Oh, meus queridos, nós não temos razão nenhuma para duvidar deste amor. Aquilo que aconteceu na cruz foi muito mais forte e nós não temos razão para duvidar de que Deus é amor. Ele deu o seu Filho por nós e Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Ele não somente deu o seu Filho para nós, por você e por mim, mas Ele voltará, Ele virá para nos buscar, para nos levar, para termos vida eterna, vida plena, junto com o nosso Pai, junto com o nosso Salvador Jesus Cristo, por toda a eternidade. Aleluia! Na parte de segunda-feira, em nome de Jesus, você já experimentou o poder que existe neste nome Jesus? Aquele que nos salvou dos nossos pecados. Existe poder nesse nome. Explore mais o nome de Jesus diariamente. Nós lemos em João capítulo 14, o verso 14. Abra sua Bíblia em João capítulo 14 e o verso 14. Convido você para ler comigo. Aqui nós lemos: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Este aqui é um cheque em branco que Jesus está dando para você. Um cheque em branco assinado por Ele. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que é que você precisa? Peça. Peça com fé, não duvidando. E você receberá, se for bom para você, se for para o seu bem. Queridos, este é um cheque em branco assinado por Jesus Cristo. Jesus não estaria com os discípulos por muito mais tempo. Aquele que havia sido seu apoio e encorajamento estava indo para o céu, e os discípulos começaram a se sentir confusos e desamparados. Contudo, embora não mais pudessem vê-lo fisicamente, Jesus lhes deixou a promessa notável: eu irei, mas eu enviarei o Espírito Santo, que habitará em vós, estará convosco. João capítulo 14, verso 1 a 14. João capítulo 14, verso 1 a 14. Eis aqui o texto que nós deveríamos memorizar, porque é o texto da nossa esperança, da nossa bendita esperança. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Creiam em Deus, creiam também em mim. É Jesus que está falando. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu vou preparar lugar para vocês. E o verso 3 diz: e se eu for e preparar lugar para vocês, virei outra vez. Ele foi,
Ele foi nos preparar um lugar. E aqui diz, e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus Cristo vai voltar para nos buscar, porque Ele quer-nos perto dele. E agora o verso 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem uns textos, porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas existem algumas pérolas preciosas, que são textos preciosos, como este aqui, de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto de João 14, 1 a 3 é outra pérola. Este texto de João 14,6 é outra pérola. E agora o verso 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai, já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o meu Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus veio exatamente para revelar o Pai. Deus o Pai nunca foi visto por ninguém. João capítulo 1, verso 18 diz que o Pai nunca foi visto por ninguém. O Filho é que o revelou. Aqueles que estavam olhando para Jesus Cristo, cheio de amor e de bondade, curando os enfermos, recebendo as crianças nos seus braços, ressuscitando os mortos, curando os leprosos, aqueles que estavam vendo Jesus fazendo isso, estavam vendo o Pai. Por quê? Jesus veio exatamente para revelar o Pai e destruir aquela caricatura horrível que Satanás pintou do Deus Pai. Cristo veio para destruir esta deturpação do caráter do Pai e mostrar a bondade do Pai, o amor do Pai, a misericórdia do Pai. Por isso, Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não é o Pai, mas ele veio para revelar o Pai. E agora o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus não veio para fazer a vontade própria dele, mas sim a vontade do Pai. Jesus viveu para edificar o Pai, revelar o Pai. Assim também o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e foi derramado sobre vocês, sobre mim. Mas a função do Espírito Santo não é fazer uma obra dele mesmo, mas é revelar e edificar Jesus Cristo. Jesus edificava o Pai, o Espírito Santo edifica Jesus. E aqui diz o verso 11, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. As obras realizadas por Jesus Cristo eram realizadas pelo poder do Pai. Queridos, você também e eu podemos realizar as obras que Jesus realizava, porque o Espírito Santo que nele habitava, habita também em nós. Somos gerados pelo Espírito Santo. Nascemos da água e do Espírito. Portanto, temos a natureza de Jesus sendo implantada em nós pelo poder do Espírito Santo. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Outro cheque em branco, dado por Jesus Cristo para você, assinado por Jesus Cristo. Você coloca o que você quiser neste cheque em branco. E o verso 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Cheque em branco. Queridos, Jesus Cristo empenha a sua palavra. Peça em meu nome e eu farei. E o verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No verso 16, Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo não é Jesus,
mas ele trabalha com o caráter de Jesus Cristo, implantando-o em você. O Espírito Santo representa Jesus, edifica Jesus, revela Jesus. Queridos, o Espírito Santo é o outro Consolador enviado por Jesus Cristo. Eu rogarei ao Pai. Vocês estão vendo aqui no verso 16 de João capítulo 14, verso 16. Vocês estão vendo aqui a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu, é Jesus que está falando, rogarei ao Pai, Jesus e o Pai. E ele vos dará outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. E o verso 17, o Espírito da verdade. Há pessoas que me perguntam, Pastor Samuel, onde é que você viu lá na Bíblia o trio celestial? Ah, meus queridos, o trio celestial está na Bíblia. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Nós estamos lendo aqui em João capítulo 14 e o verso 16. Eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele, o Pai, vos dará outro Consolador. Aí está o trio celestial. E o verso 17 diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Veja novamente o trio celestial no capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Está claro isso? O Espírito Santo existe, faz parte da divindade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Aqui diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, estou lendo João 14, 26, que o Pai enviará em meu nome. É Jesus que está falando, que o Pai enviará em meu nome. Enviará o quê? O Espírito Santo, o Consolador. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia! Porque a divindade trabalha por você e em você para nos resgatar, para nos transformar. Queridos, o que a Bíblia nos ensina aqui é que em nome de Jesus e pelo poder de Jesus Cristo podemos ter a certeza de que todo o mecanismo do céu trabalha em nosso favor. Podemos não ver os anjos trabalhando ao nosso redor, mas eles são enviados do trono do céu em nome de Jesus para realizar nossos pedidos e responder às nossas orações. Às vezes, quando oramos em nome de Jesus, abrimos os olhos e esperamos que tudo seja diferente ao nosso redor, mas tudo parece igual. No entanto, embora o poder de Deus possa vir com um efeito dramático, às vezes, como quando Jesus acalmou a tempestade, também pode vir através de um silêncio despercebido, como quando o poder divino sustentou Jesus no Getsêmani. Talvez não aconteça algo dramático de repente, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando por você e em você. Não espere ver para crer, meu querido irmão, minha querida irmã. Não é o ver para crer, mas é o crer para ver. Porque assim que Jesus falou para Tomé, porque viste, creste. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. É o crer para ver um dia Jesus Cristo descendo em poder e glória. Creia e você verá a glória de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o poder da ressurreição. A ressurreição aborda o problema da incapacidade humana. Ao pensarmos sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus, com frequência refletimos sobre como a morte de Cristo nos tornou legalmente justos diante de Deus. E isso, é claro, é verdade. Nos tornamos e somos feitos justos pelo sangue de Jesus Cristo. No entanto, a ressurreição acrescenta uma dimensão específica à salvação. A ressurreição é significativa não apenas porque nos mostra que um dia também seremos ressuscitados. Não foi só Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus, as primícias dos que dormem, é o símbolo da nossa ressurreição também.
Esse evento, a ressurreição de Jesus, colocou Jesus à direita do Pai, em uma posição de poder, numa posição de autoridade, e Deus nos disponibiliza esse mesmo poder, porque nós seremos ressuscitados, e se estivermos vivos na volta de Jesus, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados e colocados também numa posição de autoridade e de poder, porque nós vamos nos assentar no trono com Jesus. Assim como Jesus Cristo se assentou ao lado do Pai, Jesus Cristo diz que nós vamos poder nos assentar no trono dele. Isso está muito claro ali em Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 1, vamos ver os versos 18 a 23. Efésios capítulo 1 e os versos 18 a 23. Aqui nós lemos: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Jesus ressuscitou, subiu ao céu e se assentou à direita do Pai nos céus. Uma posição de autoridade e de poder, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, numa posição de poder e autoridade. Por isso ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus Cristo também vai nos ressuscitar e nós vamos nos assentar com Jesus Cristo no seu trono. É isso que a palavra de Deus nos promete em Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, o verso 21. Aqui lemos: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Assentar-se no trono com Jesus Cristo é um sinal de autoridade, de poder que Deus nos outorga. Paulo orava para que os efésios entendessem alguns conceitos que só podem ser entendidos corretamente com a ajuda de Deus. Primeiro, existe esperança de transformação e um futuro eterno para o qual Jesus nos chamou. Segundo, há um poder que foi manifestado em nosso favor. Paulo tentou descrever esse poder disponível para nós e que é o mesmo que ressuscitou Jesus, não apenas de volta à vida, mas para o lugar de poder à direita do Pai. Não iremos simplesmente para o céu. Nós vamos sim nos assentar no trono com Jesus. Isto significa poder e autoridade, exatamente como Jesus promete em Apocalipse 3 e o verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Pense neste privilégio, que significa poder e autoridade dados para você e para mim, para os resgatados pelo sangue de Jesus, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Bendito seja Deus por este privilégio que Ele nos dá de salvação, de ressurreição, de glorificação e de nos assentarmos no trono com Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, entregando ao Senhor as preocupações, deixando com Jesus Cristo as nossas preocupações, os nossos fardos. Há uma frase que diz assim: por que orar quando você pode se preocupar? Preocupação não resolve os problemas, meu querido irmão, minha querida irmã. Ansiedade não resolve os problemas. Nós temos que entregar nossos fardos
a Jesus Cristo. Alguém disse que quando a nossa vida estiver toda amarrada, devemos dá-la a Deus e deixar que Ele desate os nós. Mas você não pode entregar sua vida toda amarrada para Deus e ficar ali ao lado de Deus dando sugestões, dando ideias de como Ele pode resolver os problemas da sua vida. Não, queridos, vamos entregar nossa vida nas mãos de Jesus Cristo e deixar que Ele solucione, que Ele resolva. Não podemos ficar ali dando sugestões. Abra sua Bíblia e vamos ler então em 1ª carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 7. 1ª carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 7. Lançando sobre Ele, você lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Ele, coloque sobre Jesus o seu fardo. Ele tem cuidado de você. Você não vai cansar Jesus, você não vai esgotar as energias de Jesus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Em Mateus capítulo 6, vamos ver agora os versos 25 em diante. Mateus capítulo 6 e os versos 25 em diante. Aqui diz: por isto vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Por que ansiedade? Se o Pai provê tudo o que nós precisamos, nosso pão, nossa água, nosso vestuário, nossa casa, tudo o que nós precisamos, as necessidades básicas, Ele promete prover. Verso 26, olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus alimenta as aves, não vai alimentar você, que foi comprado pelo sangue de Jesus? Verso 27, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado, ou seja, 1 centímetro ou meio metro? Qual de vós poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Verso 28, e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Ou seja, por que andam preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? E agora o conselho de Jesus, verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios, ou seja, os pagãos, os que não conhecem a Deus, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos da comida, sabe que nós precisamos do vestuário, sabe que nós precisamos de um teto para morar, para nos abrigar. Ele conhece todas as nossas necessidades. E o que deveremos fazer então? Verso 33, busquem primeiro o reino de Deus. O básico, o primordial, a prioridade é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, vestuário, comida, tudo o que você precisa, será acrescentado, será dado pelo Pai. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, é muito simples. Não há nenhum segredo escondido nele. Lançar sobre Jesus Cristo nossas ansiedades. Lançar significa jogar, entregar, de modo que o que estiver causando dor e preocupação não tenha mais nenhuma conexão conosco. Mas é claro, nossos fardos não são jogados em qualquer lugar.
nem nossa preocupação desaparece no vazio, mas são dados ao nosso Pai no céu, que promete resolver o problema. Isso é o que Jesus nos diz nos versos de Mateus. O problema em fazer isso não é que seja difícil, mas que parece muito fácil, bom demais para ser verdade. Queridos, não é bom demais para ser verdade, é verdade. Lance sobre ele suas ansiedades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você necessitar e precisar, ele suprirá. Eu convido você para ler Salmos 37. Salmos 37 e os versos 4 e o verso 5. Salmo 37 e os versos 4 e 5. Aqui diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleite-se no Senhor, louve o Senhor, agradeça ao Senhor, Ele vai conceder o que deseja o teu coração. E o verso 5, Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar não é dar e depois pegar de volta. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Confie nele e tudo ele fará por você e em você. Aleluia. Na parte de quinta-feira, fiéis mesmo sem ver a Deus. O lema da vida de Moisés foi o crer para ver. Pela fé, ele viu o invisível. Pela fé, você pode ver o invisível. Para os judeus exilados na Babilônia, Deus parecia não se importar muito com a situação deles. Ainda estavam exilados, ainda se sentiam abandonados pelo Senhor por causa dos seus pecados, mas o profeta Isaías lhes dirigiu palavras de conforto. Nós lemos em Isaías capítulo 40, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 40 e o verso 11. Isaías capítulo 40 e o verso 11. Aqui nós lemos: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Aos que amamentam, ele guiará mansamente. Aqui Deus, através do profeta Isaías, está usando a imagem de um pastor que cuida das suas ovelhinhas, dos seus cordeirinhos. Queridos, Deus nunca se esqueceu do seu povo, mas existia uma profecia de 70 anos no exílio de Babilônia. Deus estava com o seu povo no exílio, não os abandonou, mas eles tinham que entender que seriam 70 anos. Isaías capítulo 40, versos 27 a 31. Isaías 40, versos 27 a 31. Aqui nós lemos: por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá esforço ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Você, meu querido irmão, deve se incluir neste grupo que espera no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, existe uma promessa de Deus. Esta promessa foi feita para o seu povo no exílio de Babilônia. Deus estava com eles ali, não tinha se esquecido deles, mas existia uma profecia de 70 anos. Hoje também você pode estar sendo tentado a pensar que Deus abandonou você, que Deus se esqueceu de você, porque Ele não está ouvindo as suas orações. Não se esqueça que os ouvidos de Deus estão abertos, estão atentos para o clamor, porque o próprio profeta Isaías, aqui no capítulo 59, ele diz assim, verso 1,
eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Queridos, os ouvidos de Deus estão abertos para a nossa prece, para o nosso grito por socorro. Mas o que é que pode impedir que Deus nos ouça? Verso 2, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queridos, da nossa parte, precisa haver confissão dos nossos pecados, decisão sincera de romper com os pecados, porque Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador, Deus ama você, mas você não tem que se agarrar ao pecado, você tem que romper com ele, confessar o pecado e receber a bênção do Pai Celestial. Queridos, assim como existia uma profecia de 70 anos para o povo de Deus no exílio em Babilônia, hoje também existem profecias que mostram que Jesus Cristo está voltando. São passos de um Deus que está voltando, mas existem profecias de tempo, para o tempo do fim. Há pessoas que pensam que não existem mais profecias de tempo. Não, queridos. Antes de 1844, as profecias eram de tempo profético, um dia valendo um ano. Mas depois de 1844, as profecias de tempo são de tempo literal. Jesus Cristo vai voltar. Nós estamos ansiando pela segunda vinda de Jesus, mas existem profecias a serem cumpridas. Existe uma profecia de 3 anos e meio da última supremacia papal, Apocalipse 13, verso 5. Ali diz que a besta que subiu do mar, o poder papal, ele terá um reinado, uma supremacia, a última de 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Existe em Daniel capítulo 12, verso 11, uma profecia de 1290 dias, literais. Existe também no Daniel capítulo 12, verso 12, uma profecia de 1335 dias, literais. Queridos, estas profecias vão se cumprir. Os 1260 dias começam com o decreto dominical sendo aprovado no mundo todo. Os 1290 dias começam também com o decreto dominical. E assim os 1335 dias. Queridos, os 1260 dias terminam com a queda do poder papal. No final dos 3 anos e meio, no final dos 1260 dias, cairá o poder papal. Para que Satanás ande na terra dizendo eu sou o Cristo, personificando Cristo, Satanás vai fazer isso. Jesus já profetizou, será após a queda papal, no final dos 1260 dias. Porém, mais 30 dias completam 1290 dias e haverá a ressurreição especial, a ressurreição daqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. E mais 45 dias completam 1335 dias. E então, queridos, a 7ª trombeta será tocada e a lei de Deus será estampada no céu e a voz de Deus será ouvida declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Profecias de tempo literal. Deus não nos abandonou. Por maior que seja o nosso sofrimento, por mais difícil que seja estar no crisol de Deus, sendo purificado, mas Deus não nos abandonou. Mas assim como no tempo do exílio do povo de Deus em Babilônia, existia uma profecia de 70 anos, assim também hoje, embora sofrendo e passando pelo período da angústia qual nunca houve, existe uma profecia de tempo, para o tempo do fim, 1260, 1290, 1335 dias literais. O tempo será abreviado, vai ser tudo muito rápido, porque os últimos acontecimentos serão rápidos e Jesus Cristo voltará para levar você e a mim, nos levar para o céu. Alegre-se com esta esperança, com este conforto. Jesus está com você o tempo todo, provendo para você o vestuário, a água, a comida, o teto, tudo que você precisa. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e
todas as outras coisas serão acrescentadas. Descanse nesta promessa do nosso Senhor Jesus. Eu deixo com você esta promessa, deixo com você esta bênção, deixo com você a paz que só Jesus pode dar. Amém.